Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Permitam-me aqui comemorar com vocês a vitória do presidente Nayib Bukele nas eleições de ontem. Ele conseguiu, assim, ser reeleito para um segundo mandato, onde certamente fará muito pelo povo do país chamado El Salvador, que fica na América Central, ali embaixo do México, próximo de Honduras, Guatemala, esses países que sofrem tanto sob o domínio da esquerda, dos comunistas. El Salvador, um país pequeno, é uma exceção a essa infeliz situação e dá o grande exemplo. Enquanto esses países lutam, são prostrados pelos cartéis, pelo narcotráfico, El Salvador, com muito menos recursos, conseguiu, em 4 anos de Bukele no poder, totalmente mudar a figura daquele país. Um país que era um dos países mais inseguros do mundo, agora se torna uma referência em segurança pública. E como o próprio Bukele iria comentar, isso prova que qualquer país, se o nosso conseguiu, qualquer país que esteja determinado a fazer uma coisa, a promover a justiça, ele irá conseguir. Basta ter vontade. Então, falta em nossos políticos a vontade de fazer as coisas acontecerem, de fazer a justiça funcionar. Funcionar em favor da população, pelo bem comum, para que as pessoas inocentes não morram, afetadas por uma situação completamente ilícita, que são esse comércio dessas drogas alucinógenas, destruidoras de cérebros, de famílias e assim também da própria sociedade. Então, Nayib Bukele já era o favorito, mas acaba saindo vitorioso de uma maneira ímpar, tendo mais de 80% de apoio popular na eleição e naquilo que é o parlamento deles, o legislativo, dos 60 assentos, 58 são do partido dele. E no seu discurso ele deixa claro, nós temos um governo aqui em El Salvador de um partido só. Nós conseguimos chegar a isso. Um partido só, com o consenso popular. É a população que deseja que nós trabalhemos, demos continuidade ao nosso trabalho em favor de El Salvador. Faremos muito mais por esse país e faremos, isso é o mais importante, dando exemplo para os outros países, de que realmente é possível vencer grandes dificuldades se existir vontade. E uma outra coisa que ele diz ao final do discurso que quero compartilhar com vocês e que é uma grande lição para todos nós. Nós que já estamos acostumados com essa política suja, essa política ateia, que tanto vilifica a nossa sociedade. Ele atribui a sua vitória a Deus, diz, isto foi o que aconteceu nesse país nesses últimos anos. É um milagre, não tínhamos a menor condição de conseguir o que conseguimos, mas graças a Deus, que glória seja dada a Deus que conseguimos. Sei que muitos irão dizer que o presidente Bukele está falando de Deus no seu discurso, mas o Estado é laico. Ele diz até isso querem nos forçar a ser ateus. Não somos ateus, atribuímos a vitória ao único Deus verdadeiro e damos graças a Deus e contamos que Deus continue a nos ajudar a manter essa unidade, esse consenso popular para promover uma causa realmente que redunde na sua glória e no maior bem desse nobre povo salvadorenho. É isso que ele coloca. Então, devemos educar pelo exemplo, diz ele, e que o nosso exemplo possa levar esses povos aí que abandonaram a crença em Deus, que voltem a acreditar em Deus e assim consigam também obter grandes triunfos. E é verdade, foi a fé no único Deus verdadeiro que levou ao triunfo da nossa civilização. E hoje, se essa civilização está em ruínas,
está desacreditada e desnorteada, não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita, está sempre perdida, é porque perdeu a grande referência que é Deus. Perdida a fé em Deus, perdeu-se tudo mais. Perdeu-se uma referência clara sobre os bons costumes, perdeu-se uma referência clara sobre a administração pública, a honestidade necessária para a administração pública, para a condução da família, para a condução dos negócios. E somente parece que a bússola de tudo é o pecado, é a luxúria, é a avareza, são as paixões desordenadas do ser humano, porque não se tem um ideal maior. Então, devemos recuperar esse ideal e muitas vezes esse pequeno país da América Central pode nos estar a dar agora mesmo uma grande lição nesse sentido. Não se envergonhar jamais da nossa fé e dos milagres que Deus pode operar, inclusive em termos de realizações no âmbito da sociedade, se nós quisermos. Para nós conseguirmos, seja a nossa salvação, a saúde da nossa alma, seja a salvação do nosso povo, né, que seja um povo que consiga atingir o fim humano por excelência, que é o bem moral, que é uma vida feliz, uma vida reta, uma vida na justiça, nós devemos, em primeiro lugar, querer. Nós temos já essa referência, um povo que quis e um povo que assim conseguiu vencer essa grande mazela da democracia, que é impedir a existência por essas disputas internas e ambições de uma unidade. Muitas vezes é preciso de uma calamidade para que isso aconteça, como aconteceu em El Salvador, que estava sendo destruído pelos cartéis de drogas. E assim, o povo se dá conta da miséria em que se encontra, a situação terrível que está e precisa, de fato, caminhar junto. Precisa, de fato, estar lutando por uma causa justa em comum. Então, isso é muito difícil nos nossos países. E esse país dá o exemplo de que, embora seja muito difícil, não é impossível. Eu espero que não seja necessário que as coisas piorem ainda mais para que as pessoas se deem conta disso. E, principalmente, que não chegue tão longe as nossas misérias e as desgraças resultantes em nível social para que as pessoas reconheçam o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, a quem tudo devemos, inclusive, se existe a ordem social, se existe um ambiente de paz em que podemos trabalhar, fazer as coisas, cuidar do bem da nossa família, ter amigos, etc. Essa ordem que existe na sociedade, isso se deve atribuir em primeiro lugar ao próprio Deus, nosso Senhor. Então, a Ele que os governantes, os políticos, os magistrados, todos devem render a devida glória. Muito obrigado a você pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.